Fala galera do Criptofácil, que é o Palaragão falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um vídeo bastante especial, muita gente tem perguntado pra gente o que a gente acredita que vai acontecer com as criptomoedas. E que nem eu costumo falar, só tem três opções: subir ou descer ou lateralizar. E pensando nisso, com base em todo esse meu vasto conhecimento e também com base no fato de que eu não gosto de previsões, porque previsões não existem, eu chamei aqui o nosso analista gráfico, o nosso trader aqui do nosso canal do Criptofácil para conversar. É o grande Wellington Silva. Ele, assim como eu, também não gosta de previsões. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre o que ele faz, um pouquinho mais do ponto de vista dele, como ele trabalha, como ele faz e também como ele age na vida pessoal dele em relação a ser operador, né? Não só de cripto como de outros mercados. E vai dar dicas também para vocês que estão vendo esse vídeo, mas que ainda não têm a experiência de operar. Então se liga aí depois da vinheta para a nossa conversa. Fala galera, que nem eu avisei, hoje a gente está aqui com o nosso Wellington, que é o nosso trader, é o nosso analista gráfico aqui no canal do Criptofácil no YouTube. E a gente está num momento que está tendo uma flutuação bem considerável, pelo menos para quem não é tão forte trader, né? Para quem não fica tradando direto, está tendo uma flutuação bastante considerável. Durante a gravação dessa nossa entrevista, cada Bitcoin está custando cerca de $8.000, $8.050 para ser mais específico. E há 2 semanas atrás a gente estava liberando os $9.000. Então, como a gente tem recebido muitas perguntas sobre o que a gente espera que aconteça com a cotação do Bitcoin, com as criptomoedas, em alguns prazos, ninguém melhor do que chamar o nosso querido, nosso grande Wellington aqui. Então, Wellington, obrigado pelo seu tempo. Você é o dono desse canal, mas é a primeira vez que a gente está gravando algum vídeo junto. Então, obrigado pelo seu tempo. Agradeço realmente a sua participação. E já indo direto ao ponto para você já começar falando com a galera. O que você espera do Bitcoin? Aí depois você pode até falar das altcoins, mas primeiro eu quero que você fale do Bitcoin. O que você espera do Bitcoin nos próximos meses? O que você imagina? O que você vê acontecendo? Beleza, Paulo. É um grande prazer, cara, estar gravando com você, né? Primeiramente, antes de tudo, é um grande prazer. A gente não chegou a gravar junto ainda. E vamos lá, o que eu espero para o Bitcoin, né? Mas aí para os próximos meses, em termos de cotação, eu tô comprado, tenho Bitcoins na minha carteira e venho comprando, busco comprar sempre que possível, sempre que tem uma queda ali, é os momentos que eu busco fazer mais as minhas compras. Mas acredito que nos próximos meses, não num prazo assim, 6, 1 ano aí para frente, mas nos próximos 3 meses até, a gente pode passar e estar passando por um período de baixa, acredito que a gente vai ter mais queda, sim. A possibilidade de atingir os $6.000 é real. Então, se você está comprando um Bitcoin, para quem tem Bitcoin agora e não sabe o que fazer, não se afobe muito, tá? Paciência. Se você tem possibilidade de aportar mais, se você é uma grana que não é importante para você, aporta mais, não tem problema nenhum, contanto que você esteja ciente do risco que você está correndo, contanto que você esteja ciente com seus objetivos alinhado com seus objetivos de longo prazo, tá? Para o longo prazo, eu sou investidor de Bitcoin já desde 2016, aí, final de 2015. Então, eu venho sempre comprando Bitcoins, buscando acumular Bitcoins. Passei um grande período fazendo trades mais frequentes ali em 2017, que foi o grande boom das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, desde 2013. O 2017 foi um segundo 2013 para o Bitcoin, e inclusive depois vindo com 2018 na baixa, e eu passei um bom tempo fazendo trading ali, mas hoje eu foco mais longo prazo, com Bitcoin, compro todos os meses, busco comprar todos os meses, e faço trading especificamente, seguindo algumas estratégias específicas, busco não fazer trading em todos os momentos, tá? Sempre que eu vejo que tem uma possibilidade muito maior de acontecer alguma coisa, aí eu busco fazer um trading. E nesse momento, acredito que vamos continuar o período de baixa, né? A não ser que nós tenhamos aí uma volta para os 9.000 nas próximas semanas, esse período de baixa deve continuar. A gente pode atingir os $6.000 ainda nos próximos 3 meses, a minha estimativa aí para esses próximos meses do Bitcoin. Então você acredita que nos próximos 3 meses a gente pode ali beijar os $6.000? A gente pode ter essa queda de 8 para 6? Sim, acredito que sim, tá? Acredito que sim. Inclusive, estou me preparando para isso, caso a gente tenha ali, quem sabe,
uma puxada de alta ali para os 8.600 ali, ou pensar em, quem sabe, realizar uma operação, para pensar em comprar lá embaixo, né? Recomprar lá embaixo esses bitcoins. Mas, claro, tudo pode acontecer. Eu estou fazendo aqui a minha estimativa, mas se isso acontecer, né? E a minha expectativa é comprar mais bitcoins, acumular bitcoins. Esse é sempre o conselho que eu dou para a galera. A galera às vezes me pergunta, como é que eu invisto em bitcoin? Muito simples. Separa um valor todo mês e compra, que você não vai se preocupar com a cotação, você não precisa ficar se preocupando com as flutuações, porque a estratégia de hold com os aportes, você comprar todo mês, naturalmente elimina esse problema das cotações. Não importa o que o Bitcoin faça, se você é um cara que compra todo mês, naturalmente você vai ter lucro no longo prazo, exceto se o Bitcoin morrer. Tá? Então, é isso que eu sempre recomendo para a galera quando alguém fala em investir em Bitcoin. Se as criptos morrerem, realmente não tem análise, né? Não tem análise disso. Até o criptofácil para de funcionar. Pois é. Esperamos que isso não aconteça, esperamos que as criptos cada dia fiquem mais fortes. É o que a gente acredita. E assim como você, eu também sou um investidor de longo prazo, né? Quando muita gente acaba me perguntando o que eu espero das criptomoedas, o que eu espero do Bitcoin em algum determinado prazo, eu até costumo falar, eu não acredito em previsão, eu não gosto de quem chega e crava, vai acontecer isso, até o final do ano vai bater os $50 mil. Eu acho que é um grande erro dos analistas ele dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa. O que a gente pode fazer, o correto é se dizer, olha, eu estimo que pode acontecer tal coisa e se acontecer, eu farei isso. Essa é a análise correta. Tá? Essa é a análise correta. Porque é impossível saber o que vai acontecer. Por mais que você tenha uma estratégia testada até que acerte 70%, por exemplo. Aí você sabe que tem uma chance maior de acertar, mas pode errar também. Tudo pode acontecer porque o mercado tem um fator aleatório. Então, você deve sempre partir da premissa de eu não sei o que vai acontecer, por mais que eu tenha uma chance maior de tal coisa, segundo a minha estratégia, e dizer, olha, se isso acontecer, eu vou tomar essa decisão, se não, eu tomo essa outra decisão. Essa é a análise correta que se deve fazer ao pensar em fazer trading com Bitcoin ou qualquer outro ativo de qualquer outro mercado. E a galera acaba querendo prever o preço, querendo saber quanto vai estar em tal prazo. Isso é impossível, ninguém consegue fazer isso. Isso vamos ficar claro para a galera tirar da cabeça isso e focar no que realmente é importante. Definir os seus objetivos e seguir fiel aos seus objetivos no mercado de criptoativo, seja ele hold, investimento a longo prazo, sejam eles fazer trading, tá? Tem que ter uns objetivos claros e seguir isso no longo prazo, com disciplina, que é isso que vai fazer você ter retorno nesse mercado ou em qualquer outro mercado. É bem importante isso que você falou, né? Que é algo para todo o mercado, né? Não é algo característico dos criptoativos, das criptomoedas de uma forma geral. É claro que a gente, por ser um mercado novo, talvez, por ser uma tecnologia nova, a gente acaba ficando mais exposto, né, a variações repentinas de mercado. Sim, com certeza. Tanto é que tem até um áudio, né, que circula em WhatsApp que brinca que quem quer entrar em criptomoeda tem que estar acostumado com aquelas pequenas correções de 70%, 80%. Sim, com certeza. E que depois também vê uma valorização de 1.000%, 2.000%, 3.000%. E até por causa dessa volatilidade, essas volatilidades, na verdade, elas representam um potencial para o bom trade, né? Porque quando fica muito paralelizado, quando fica muito paralelo, lateralizado, fica ruim, né, para ficar operando no mercado. Como o Wellington prefere operar no mercado? No mercado mais lateralizado ou no mercado que oscila de 9 a 7? Cara, eu prefiro com certeza um mercado mais volátil, tá? Para mim, para o trading, né? Para o trading, o melhor cenário é quando o Bitcoin dá aquelas grandes altas gigantes ou as grandes quedas gigantes. É o melhor cenário, porque ali ou eu faço um grande lucro, tá? Ou eu vou montando posição quando acontece a queda. Ou faço um grande lucro também quando eu pego um short muito bom. Mas quando a gente tem lateralização, é muito ruim porque, na maioria das vezes, o range para você fazer o trade é pequeno, ali 5%, 10%, ele fica variando ali entre 5%, por exemplo. Se eu vou tentar fazer trading ali, você não sabe quando é que vai romper, você não sabe quando vai romper. É muito difícil criar uma estratégia que você possa testar, que use consolidação. Então, você não tem como ter uma estratégia mais testada que usa consolidação, que opere nesses períodos.
é mais difícil fazer uma estratégia assim, é mais fácil até fazer uma estratégia que opere volatilidade, para operar esses grandes momentos voláteis, que tente prever uma tendência. É muito mais tranquilo do que você tentar operar os momentos de consolidação. Então, eu prefiro muito mais os momentos de alta volatilidade, tipo, tá naquela loucura. Inclusive, eu ganhei bastante quando acontecia essas grandes quedas, em 2016 para 2017, quando tinha aquelas quedas em algumas exchanges que ficavam estáveis, eu aproveitava e isso causava um grande gap no preço, né, entre Brasil e Estados Unidos. Eu comprava aqui e aí mandava para lá para fora, já transformava em dólar e pronto. Depois o preço normalizava, eu fazia o caminho inverso e já ganhei dinheiro. Você fazia uma arbitragem aí com essa uma variação. arbitragem sem usar nenhuma outra moeda, só o Bitcoin ali, e simplesmente mandava para fora e esperava as coisas se normalizarem. Funcionava muito bem. Durante algum tempo a gente teve aqui no Brasil o dólar Bitcoin, né? Justamente por causa disso. Exatamente ele. Isso fazia com que surgissem muitas oportunidades. Infelizmente, hoje não tem mais esses gaps para o mesmo tipo de operação. Você pode fazer arbitragem de outras formas, mas o mesmo tipo de operação com Bitcoin eu não vi, pelo menos nas exchanges que a gente tem hoje, as principais aí. Esse gap acabou deixando de existir por causa eu diria que do progresso realmente das exchanges aqui do Brasil, né? Porque a gente tem cada vez mais exchanges, mais ofertas e mais players no mercado, então acaba o nosso mercado ficando muito equalizado ao mercado lá de fora. A gente não tem mais um tempo muito grande. Antigamente, os primeiros bitcoins eram vendidos no Brasil por uma pessoa que trazia fisicamente da Europa, né? Então, realmente. O avançar do tempo no mercado cripto brasileiro, nessa parte em específico, tá fazendo bem. Mas uma das coisas que você comentou, né, que as pessoas elas sempre querem adivinhar tanto o preço máximo quanto o preço mínimo. As pessoas elas querem saber o suporte e a resistência para vender lá em cima e comprar lá embaixo. E com isso, muitas vezes, acabam perdendo oportunidades, porque elas ficam querendo ganhar mais e acabam perdendo tudo. O que você pensa sobre isso? Qual é o seu conselho para quem está vendo esse vídeo agora? Bom, vamos lá. Se você é um cara que está começando, tá? Você está começando agora, não sabe nada de Bitcoin. Você precisa fazer duas coisas para ganhar dinheiro. Compra quando estiver caindo muito, tá? Você separa uma grana, vou separar aqui essa 1% do meu patrimônio, do meu salário, sei lá, eu vou investir em criptomoedas. E quando tiver começar a ter essas quedas, Bitcoin está caindo, todo mundo falando mal, todo mundo falando que o Bitcoin morreu, nessa hora você começa a comprar aos poucos. Toda semana ou todo mês, compra um pouquinho, né? E aí, quando tiver uma grande alta, você aguarda, paciência, seja paciente, tenha ciente de que pode nunca subir, pode passar meses lateralizado, tá? Tenha ciente de que também pode subir infinitamente. Paciência, aguarda. Quando tiver a grande alta, que todo mundo estiver falando bem, que todo mundo estiver naquela euforia, aí é a hora que você começa a vender. Tá? E aí você começa a vender, para de comprar, tá? Para de comprar e começa a vender. Quando tiver outra queda, você repete o processo. Tá? Não tem segredo. Esse é o segredo para o iniciante ganhar. O problema é que o pessoal vai pelo lado meio que óbvio, né? Se todo mundo está comprando, né? Todo mundo está comprando, todo mundo está falando bem, então porque tá bom, vou entrar. O efeito manada, né? O efeito manada, o famoso efeito manada. E é aí que as pessoas perdem. Se as pessoas simplesmente seguissem isso que eu falei no início, compra quando cair e vende quando subir, pronto, ganhou dinheiro. O problema um dos principais problemas que fazem as pessoas comprar na alta e vender na baixa é que elas ficam com medo de perder a oportunidade ou com medo de vender cedo demais. Entendeu? Por exemplo, elas compraram na baixa, mas aí elas ficam pensando, quando é que eu vendo? E se eu vender e subir mais? Não pode ter esse medo, tem que simplesmente definir, olha, quando todo mundo estiver muito eufórico, estiver subindo muito, eu vou vender, não importa se o que vai acontecer depois. Tem que ser isso e acabou. Essa é a minha dica para iniciante. Se você é um cara que de fato está um pouco mais de tempo e quer prever alguma coisa, você de fato quer prever alguma coisa, quer tentar pelo menos chegar o mais próximo possível de uma previsão, você tem que partir para algo mais sério, tá? E já quem sabe buscar meios de machine learning, fazer previsões quantitativas, é algo muito mais complexo, mas é o mais perto que você vai chegar de uma possível previsão. E mesmo assim, mesmo com um grande modelo de machine learning, um modelo avançado, estatístico avançado, você não vai conseguir prever o preço. É impossível prever o preço. Porque você pode tentar prever a volatilidade, tentar prever o desvio padrão, tentar estimar uma média de variação do dia seguinte, mas o preço ninguém faz, nem os maiores profissionais dessa área
fazem isso. Então, não adianta tentar prever o preço do ativo. Perfeito. E é que nem a gente estava conversando, né? A palavra previsão é uma palavra que particularmente me assusta muito, né? Porque me remete àquelas pessoas que faziam previsões do futuro, que liam mãos na rua. Então, é uma palavra que me assusta, mas é o que você falou, uma possível previsão. Ou seja, tem uma probabilidade de acontecer, assim como tem uma probabilidade de não acontecer. Exatamente, exatamente. O que a gente procura, na verdade, quando você quer construir uma estratégia que seja lucrativa, que dê a possibilidade de ser vencedor no longo prazo, o que a maioria não tem, obviamente. Se todo mundo tivesse, seria fácil demais, né, se todo mundo conseguisse. Para você conseguir uma estratégia que é lucrativa, você só precisa de uma coisa, que a estratégia tenha uma expectativa positiva. Ela não precisa acertar muito, ela não precisa ter uma chance de acerto alto, como eu já falei, não precisa acertar muito, ela não precisa ganhar muito, horrores quando ganha e perder pouquinho quando perde. Ela só precisa, no longo prazo, ter uma média de ganhos maior do que a média de perdas. Tá? Não importa a taxa de acerto, não importa outros fatores. Ter um drawdown baixo, ou seja, perder pouco nos períodos de perda. Passou um mês de perdas. Né? Perder pouco comparado ao que costuma ganhar. É esse tipo de estratégia que vai fazer você vencer. Para você ter uma ideia, a estratégia que eu uso hoje, a minha principal estratégia, não acerta mais que 50%. Não acerta mais que 50%. Mas no longo prazo, ela tem uma curva de capital, uma curva de crescimento muito boa. E isso que é importante de fato. Que a sua estratégia consiga performar bem em dados desconhecidos, em novos dados que vão surgindo no mercado, e que ela consiga ter uma curva de capital, uma curva de crescimento do seu patrimônio linear. Não adianta ficar buscando, eu quero fazer 20% no mês, quero fazer 30% no mês. E isso não existe, pessoal. Isso aí, quem bota lá $100 e tenta fazer, faz. É verdade. Agora, vai fazer com 100 mil, vai fazer com 1 milhão, vai fazer com $10 mil. Até com $10 mil é difícil para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem $10 mil. Então, esqueçam isso, foquem no que de fato é importante, que é ou você faz hold por longo prazo, ou você que é um iniciante, tenta sair da manada e comprar só na baixa, tá? Só compra quando cair. Isso é algo básico. Ou se você é mais avançado, tem algum conhecimento de programação, você tem algum conhecimento maior de mercado, você pode usar o Excel, você pode usar o ER Studio, o Python, algumas linguagens para poder criar uma estratégia mais efetiva, uma estratégia mais aprofundada para tentar prever, tentar estimar possíveis medidas do mercado, para você usar essas medidas para fazer o trade. Você não está tentando prever para onde o Bitcoin vai. Você está tentando estimar uma medida que te dê uma chance maior de acertar uma direção do preço, ou então de ter um certo lucro ao fazer um trade, ou melhorar a assertividade do seu trade. São esse tipo de coisas que realmente funcionam no mercado e a maioria das pessoas acabam se perdendo por querer prever o futuro quando não é possível. Tá? Não é possível prever o futuro. Não, perfeito. Essa é a sua opinião pro Bitcoin, correto? É o que você... Isso, com certeza. Tirando essa parte do trade, que eu acredito que seja algo mais geral, né? Tanto para Bitcoin, para altcoin, até para outros mercados, outros papéis, digamos assim, propriamente ditos. Mas em 2017, que nem você falou, a gente teve aquela grande alta, onde o Bitcoin chegou a bater seus $20 mil em dezembro de 2017. Só que não foi só o Bitcoin que teve essa alta enorme, né? Todas as altcoins subiram bizarramente. Bizarramente é a melhor palavra para definir. Chegava ao ponto de, se você errasse o trade e perdesse em cripto, você continuava ganhando em fiduciário, porque a alta todos os gráficos estavam extremamente verticalizados. Parecia até que ia voltar, né, pro ponto inicial. Sim, realmente. Então, a gente teve, por exemplo, o Ethereum batendo seus $1.200, se eu não me engano, e durante o momento dessa gravação está $177. Então, eu quero te fazer uma pergunta que muitos leitores e espectadores nossos do Criptofácil fazem. Teremos uma alt-season de novo? E quando teremos, se a gente tiver? Beleza, vamos lá. Eu acho que é importante separar as altcoins do Bitcoin em dois tipos de altcoins. As altcoins /BTC, são aquelas altcoins que são cotadas em Bitcoin, e uma alt-season dessas paridades, ou seja, uma grande alta dessas paridades, eu acho
muito mais difícil de acontecer. Na minha opinião, é mais difícil de acontecer. Acho que não veremos uma alta nessas paridades como em 2017 novamente, tá? Porque para o Bitcoin subir e essas altcoins barra BTC subirem tanto ao mesmo tempo, ainda subir a paridade barra USD, como foi em 2017, foi algo muito anômalo, algo muito diferente do padrão, mesmo para as criptomoedas. Então, acho que é algo que não vai acontecer novamente, ou se acontecer, não vai ser na mesma proporção com as altcoins barra BTC, porque o mercado está mais maduro, as pessoas estão mais conscientes, tem muito investidor mais experiente agora no mercado que não vai sair comprando altcoins na paridade barra BTC só assim. Outro ponto são as altcoins barra USD, que é aquela altcoin que é cotada em dólar, ou seja, se o Bitcoin sobe muito, muito mais provável que elas acompanhem, porque o Bitcoin também é cotado em dólar e elas são cotadas em Bitcoin, então você acaba tendo a tendência delas acompanharem. Acredito que se tivermos uma grande consolidação do Bitcoin, ou seja, tiver uma consolidação como 2015, por exemplo, lembra que quando a gente teve a baixa de 2013, 2014 ali, a gente teve 2 anos de consolidação. 2 anos de consolidação. Então, se nós tivermos 2 anos de consolidação, é provável que tenhamos uma alt-season das paridades altcoins barra BTC. Tá? É provável que tenhamos uma alta, porque esse é o momento que o mercado vai olhar, pô, o Bitcoin não está dando nada, Bitcoin não sai do canto, vou começar a fazer alguma coisa aqui com as altcoins. Agora, se o Bitcoin cair muito forte, ou subir muito forte nos próximos meses aí, acredito que vá para 6 mil, como eu comentei, ou até no próximo ano, 2 anos, é mais provável de termos alguma alta simplesmente das altcoins barra USD acompanhando o Bitcoin. Mas a alt-season de fato, que é as altcoins, todas as altcoins e suas paridades, a grande maioria subindo, acho que não vai acontecer novamente na mesma proporção que aconteceu no passado. Tá? Essa é a minha opinião. Inclusive, eu tenho altcoins na carteira, eu tenho minha carteira de longo prazo, tenho lá altcoins selecionadas para compor a minha carteira, mas eu sempre penso na valorização delas barra USD. Eu não penso na valorização barra BTC, porque eu sei que essa valorização barra BTC, as chances de acontecer são muito menores. E para eu tradear, para eu ganhar com essa valorização barra BTC, eu teria que fazer outro tipo de operação e o hold não seria o mais eficiente, já que no longo prazo, muitas delas já estão ficando muito laterais durante vários anos. Então, acaba não compensando você fazer o hold com elas. Então, você não acredita em uma alta significativa das altcoins na paridade Bitcoin? Significativa sim, mas não como aconteceu em 2017. 2017 assim, foi um período louco. 2017... Nossa, cara, se for olhar ali, teve altcoins subindo 10.000%, 5.000%. Em 2 semanas. Isso, exatamente. É justamente isso que eu tô falando, que é mais difícil de acontecer com um mercado mais maduro como a gente tem agora. Ainda é muito novo, é verdade. Mas para isso acontecer de novo, eu acredito que teria que ter muitos investidores novos entrando. Tá? Entendi. Tem que ter muitos investidores novos entrando. E acredito que não vai acontecer agora. Tá? Então, por isso que eu aposto muito mais que as altcoins barra USD acompanhem o Bitcoin. Tá? Quando ele subir bastante. Inclusive a Ethereum, que está aí $100 e poucos. Se o Bitcoin for lá para 20 mil de novo, com certeza a Ethereum vai acompanhar de alguma forma. Tá? Então, essa é a minha visão. Espero que a gente tenha movimento nas altcoins barra BTC. Seria interessante. Eu gostei bastante de operar em 2017. Consegui ganhar alguma coisa. Todo mundo gostou isso. de operar em 2017. 2017 foi o ano que todo mundo era trader. Todo mundo era trader. Todo mundo era trader. Porque o cara que estivesse começando lá, se ele perdesse no trade, ele ainda ganhava por causa que subia tão rápido que recuperava o prejuízo. Pois é que eu falei, você podia errar o trade, você podia ficar com uma menor quantidade de criptomoeda, aquele criptoativo em específico, só que na hora que você trouxesse para o fiduciário, você tinha mais do que o inicial. Tava no lucro, exatamente. Não, foi um período muito, muito estranho, realmente. 2017, uma criança fazia o trade e tinha ganhos consideráveis. E às vezes, se você optasse por não fazer nada, você tinha ganhos ainda mais consideráveis. Exatamente. Uma observação que eu faço sobre as altcoins barra BTC, e que vale a pena todo mundo ficar atento, é que elas estão nos gráficos mais semanais, gráficos maiores, estão fazendo um movimento de alta bem interessante. Algumas delas fazendo um movimento de alta bem interessante. Só que, às vezes, até a pessoa olha para esses movimentos, algumas subiram 20%, 30%, 15%. A pessoa olha assim, pô, tá revertendo, a nova alt-season. Tá?
Mas é muito cedo para você dizer isso, porque está bem no começo. Se quer ter sinais de uma grande reversão, de fato, a mudança da tendência nos gráficos maiores. Então, paciência um pouco, né? Seja um pouco paciente, espera o preço envolver um poupouco mais, espero mais umas semanas, mais uns meses aí para ver o que acontece. E aí, se a gente tiver de fato essa reversão das altcoins, eu vou alertar lá no canal, vou fazer a análise de várias altcoins, vai ter as lives aqui sempre nas terças-feiras, vou buscar alertar a galera sobre essa reversão para que vocês possam pensar em operações de altcoins novamente. Mas, por enquanto, eu particularmente tenho feito trade só no Bitcoin, tá? Só no Bitcoin, e tenho algumas altcoins como hold, tenho Bitcoin como hold, e busco sair equilibrando a carteira ali ao longo prazo, de acordo com as variações que cada um faz. Não, perfeito. Isso que você falou é verdade. Muitas vezes a gente já vê algum mínimo sinal, a gente já monta toda uma teoria, uma conjuntura ao redor para falar que o cenário está mudando. Daí a mente do ser humano gosta de se enganar em algumas coisas quando ela quer acreditar naquilo. Mas você que falou que acredita, que até pela potencial, né, valorização do BTC, que as altcoins barra USD, as altcoins barra moeda fiduciária, apresentem uma valorização. Mas, para isso, elas têm que, pelo menos, segurar a cotação delas com o BTC, né? Porque um movimento que a gente viu bastante em 2017 foi que, quando o BTC esticava, a paridade da altcoin com o BTC despencava e a que perdesse menos conseguia valorizar mais. Isso foi algo que a gente notou. O Ether chegou a valer 0,01 BTC, se eu não me engano, eu acho que foi a máxima cotação dele. Então, você acredita que a maior parte dessas principais altcoins vão conseguir, no longo prazo, segurar a cotação em Bitcoin, ou seja, ficar mais ou menos dentro da mesma faixa? Bom, a maior parte não, tá? Acredito que aquelas com um projeto mais sólido, até mesmo as iniciantes, acredito que eu tenho visto mais isso nas iniciantes. Entrou um altcoin no mercado, geralmente tem um projeto interessante. O que é que acontece? Ela dispara, depois consolida e fica lá um bom tempo consolidando, depois dispara de novo. Vem acontecendo com a Link vem começando, tentando iniciar um novo movimento de alta aí. E a BNB, aconteceu com a BNB também, a BNB foi uma das que mais segurou o preço barra BTC. O que acontece também é que todas, pelo menos eu fiz análise de maioria das moedas barra BTC, aliás, barra USD, e todas elas, a maior parte delas, tem uma correlação positiva com o Bitcoin. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o Bitcoin sobe, elas sobem. Entendeu? Eles costumam um seguir o outro. Então, independente do que aconteça com a paridade barra BTC, porque não tem como saber de fato o que vai acontecer, a gente teria que fazer uma análise de correlação dessas moedas. Eu vou até pensar em fazer um vídeo sobre isso lá para o canal, mostrando como as criptomoedas são correlacionadas com o Bitcoin, né, como elas interagem com o Bitcoin, de fato, o que é de fato verdadeiro nessa história de quando um sobe, o outro cai, quando cai, o outro sobe, porque a gente vê acontecer em certos momentos, mas o que importa de fato é a correlação histórica. O que importa de fato é o que aconteceu nos últimos anos, um todo da coisa. E num todo da coisa, ou seja, numa correlação geral, as criptomoedas barra USD tendem a seguir o Bitcoin. Elas têm uma correlação positiva muito forte com o Bitcoin e no longo prazo, o Bitcoin subindo, acredito que elas vão acompanhar. É claro que essa correlação pode se perder, pode mudar a partir de amanhã, inclusive, a partir de agora, inclusive, mas acho que vai se manter sim, e por isso que eu aposto que vai ter uma continuação da alta das altcoins barra USD. Já essa questão das altcoins barra BTC segurarem, realmente não dá para saber. Acredito que é mais provável de as moedas que têm, como eu diria, que tem uma base sólida no mercado se manterem, segurarem mais. Tá? A gente pode até, às vezes, a gente falar isso, mas se for olhar, por exemplo, Litecoin, caiu bastante nos últimos meses aí. Então, não dá para você prever, de dizer que vai acontecer isso. Tá? Então, é melhor você seguir o que tem uma base mais estatística, a correlação é mais forte com as altcoins barra USD, então eu vou focar mais nisso. Por isso que eu foco, contra essa correlação, eu foco mais a minha análise e o meu investimento a longo prazo em altcoins, pensando na paridade barra USD. Tá? Ignorando um pouco ali a paridade barra BTC, deixa a paridade barra BTC para outro tipo de operação. Ou seja, o objetivo realmente é acumular moeda fiduciária, né? Sim, na verdade, qual é a minha estratégia hoje? Hoje eu faço os dois. Só que quando você é um cara que você investe em Bitcoin a longo prazo, você faz os aportes mensais, você todo mês você aporta,
inevitavelmente a sua quantidade de criptomoedas aumenta. Tá? Inevitavelmente, porque você está aportando todo mês. Inevitavelmente também o seu preço médio de compra cai no longo prazo. Cai bastante. Se o Bitcoin cai muito, o que é que acontece? Se as altcoins caem muito, o Bitcoin cai muito, você compra um monte. Você compra um monte, então você aumenta muito a sua quantidade. Se o Bitcoin sobe muito, você compra menos. No longo prazo, o que é que vai acontecer com o meu patrimônio se o Bitcoin e as criptomoedas continuarem subindo no longo prazo, mesmo que devagar, mesmo que entre trancos e barrancos, quedas fortes, altas fortes? O que vai acontecer é o quê? Eu vou comprar, eu comprei aqui, o preço médio vai cair lá para baixo, tendendo a zero. A minha quantidade de bitcoins e altcoins e criptomoedas aumenta no longo prazo, porque eu nunca vou vender. Porque eu compro a hold, eu não vendo. Pra você ter uma ideia, eu não vendo. Aliás, qual é a única ocasião que eu vendo? Se tiver uma alta tão absurda em uma das moedas que eu tenho, que desequilibrar muito a carteira. Aí eu vendo uma delas e compro as outras. Mas, no geral, eu sempre vou estar aumentando a quantidade de moedas e os dólares ao mesmo tempo. Por isso que eu acredito que essa é a melhor estratégia para quem está querendo investir em Bitcoin, não ficar muito preocupado. É você aportar um valor todo mês. Inclusive, aportar um valor todo mês é mais eficiente do que quem compra só na baixa e vende na alta. Para você ter uma ideia. Parece contra-intuitivo. Não, o cara que compra na baixa e vende na alta toda vez, ele ganha mais. Parece. Só que quem é que vai acertar toda baixa e toda alta? Entendeu? E o cara que compra toda vez não tem meio termo. Ele está comprando toda vez ali. É aquilo e acabou. Aconteça o que acontecer. Se o Bitcoin cair muito, ele se dá bem. Ele compra muito, ele pensa no longo prazo. Se o Bitcoin subir muito, ele também se dá bem. Então, é a melhor estratégia possível para ser adotada para quem está iniciando. Não, legal. Concordo com você, que nem eu falei, eu sou hold. Eu compro, mas eu ainda não tenho essa mentalidade de vender quando tem uma alta absurda. Para 2017... você fazer isso, você tem que ter outros investimentos. Sim, com certeza. Em 2017, lá estava eu, falei, putz, vou sair agora que bateu 20 mil, vai para os 30. Então, continua até hoje com aqueles bitcoins daquele momento. Eu Eles saí não em foram... 10. Saiu em 10? Saí em 10. Pois é, esse que é o problema do ser humano, né? Tipo, se eu sair em 10 e vai pro 20, era capaz de eu ter reentrado nos 18. Esse é Achando o que era problema, coisa... de fato. Esse é o problema. Inclusive, se você tem esse problema, está começando, ou até mesmo você tem esse problema de vender na hora errada, ou ficar com medo de vender, a única forma de você vender seguramente, sem preocupação, é você ter outro ativo, além do Bitcoin. Pode ser um altcoin, tá? Mas é preferencialmente que seja um tipo de ativo diferente, ou seja, ações, fundo imobiliário, outro tipo de ativo em outro mercado, para que você pense, poxa, eu tenho muito do meu patrimônio em Bitcoin. Imagina lá, em 2017, tenho certeza que o seu patrimônio foi lá em cima. Né? Tenho certeza que o patrimônio foi lá em cima. Se você tivesse pensado, pô, estou muito exposto a Bitcoin, vamos aqui mudar um pouco a minha exposição, vou me expor ao outro investimento, vou tirar um pouco do Bitcoin. O que é que ia acontecer hoje, que está em baixa, você ia ter bocado no outro investimento, que a bolsa subiu lá para cá, e você ia ter menos em Bitcoin. Pô, agora eu vou comprar Bitcoin, entendeu? Naturalmente, você compra o que sobe e vende o que cai. Aliás, você compra o que cai e vende o que sobe quando você tem mais de dois ativos, duas classes de ativos diferentes, e você adota essa estratégia de balanceamento de carteira. Você decide, eu vou investir 50% em Bitcoin e 50% em ações. Quando um tiver muito alto, eu vendo e compro o outro. E vai fazendo isso no longo prazo. Vitória na certa, exceto que os ativos morram. Enquanto os ativos não morrerem, você vai estar no lucro. Tá certo. Para a gente fechar a entrevista, Wellington, você conversou, você falou para a gente que, em alguns momentos da nossa conversa, que você tem algumas altcoins em específico, que são as que você mantém para hold. A gente está curioso. Quais são as altcoins? Beleza, vamos lá. Eu tenho atualmente BNB, tá? Então tenho Binance Coin. Por que Binance Coin? A corretora Binance, qual é a corretora que tem mais crescido atualmente no mercado de criptomoedas? É a Binance. Os agora futuros, até com alavancado também, né? Isso, entrou agora com o mercado futuro, o mercado de margin trade, apesar do margin trade dela. É por isso que eu não trouxe aí no vídeo de margin trade da Binance para o canal, porque acredito que o margin trade dela não é bom, tá? Não tem as ferramentas ideais que deveria ter. Se fosse iguais às ferramentas da Bitfinex, seria perfeito. Seria perfeito. Eu não operaria mais na Bitfinex, eu operaria só na Binance. Os futuros são bacanas. Você vê aí que está surgindo, eu não sei se você viu no Cripto Fácil, a notícia é que os futuros da Binance estão bombando bastante.
né? O margin trade está bombando bastante, ela está crescendo bastante. E o que ela faz quando ela cresce e tem muito lucro? Ela compra a BNB do mercado, do próprio mercado, e destrói. Então, você tem uma escassez, a quantidade de BNBs no mercado vai diminuindo ao longo do tempo. Em vez de o Bitcoin que vai aumentando para um momento, ela vai sendo gerada ao longo do tempo e depois vai diminuindo. Chega uma hora que vai ficar muito menos BNB no mercado. Então, naturalmente, você tende a pensar que o preço vai subindo à medida que essas coisas vão acontecendo, à medida que a corretora vai tendo mais lucro e crescendo. Enquanto a corretora Binance estiver no mercado forte, acredito que essa moeda vai estar forte, por isso que eu tenho um pouquinho dela na minha carteira. A minha menor posição, mas eu tenho ela na minha carteira. A segunda é a Ethereum. Eu tenho a Ethereum. Para mim, ela é mais a prata do Bitcoin do que o Litecoin. É uma moeda que muito mais relevância do que o Litecoin no mercado, você pode ver aí. É uma moeda que sempre traz soluções para o mercado com os contratos inteligentes, etc. E a outra é mais que tipo assim uma aposta, é o Litecoin. Porque o Litecoin, historicamente, se a gente for olhar o gráfico do Litecoin barra BTC, ele é lateral. Ele tem grandes ciclos, depois cai, que só o Dogecoin. Que só o Dogecoin. O Dogecoin tem grandes ciclos, depois cai, grandes ciclos, depois cai. E isso é ótimo no longo prazo, porque se o Bitcoin continuar valorizando, o Litecoin naturalmente vai segui-lo. Naturalmente vai segui-lo. É porque ele vai ficar sempre lateral na paridade barra BTC. Dificilmente ele vai ter uma desvalorização muito grande quando o Bitcoin também cair. Então, historicamente foi o que aconteceu, por isso que eu acabei adotando um pouquinho do Litecoin na minha carteira. Então, BNB, Litecoin, Ethereum e Bitcoin. Tenho essas 4 moedas na carteira. Todo mês o que é que eu faço? Pô, uma tá subindo muito, vende e compra outra. Ou então uma caiu muito e eu não quero vender nenhuma. Eu vou lá e compro novo aporte só daquela que caiu muito. Sempre avaliando, claro, se é preciso tirar alguma da minha carteira, mas até hoje não foi necessário. Legal. Então são essas só criptos. Não tem nenhuma shitcoinzinha lá escondida? Não, nenhuma shitcoin. Eu já tive Nano, já ganhei dinheiro com a Nano, já tive IOTA, mas antes delas terem aquelas quedas gigantes, eu saí. Tá? Eu saí. A Nano, eu meio que desacreditei no projeto, eu vi, pô, não faz muito sentido. Como é que a moeda vai se manter se não existe incentivo financeiro algum para que ela se mantenha? Não existe incentivo financeiro, é tudo grátis. Então, para mim, não fez muito sentido, eu decidi sair. E a IOTA, na época, eu acho que é uma tecnologia que está muito nova ainda, tem muito espaço, claro, mas eu não quis me expor tanto naquela época e acabei retirando antes das grandes quedas, até essa grande última queda do Bitcoin. E aí comecei a fazer esses aportes agora em altcoins e Bitcoin, mas agora depois da queda de 2018, eu peguei na baixa. Peguei na baixa, estou aproveitando que eu estou na baixa para poder acumular. Para encher o carrinho, né? No período de baixa é um momento de compra. Exatamente. Não, beleza. Wellington, vamos encerrando a entrevista por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença. De novo, não foi uma entrevista, foi uma conversa que a gente teve. Você sempre ensinando muito para a gente aqui no nosso canal, do Criptofácil no YouTube. Então, gostaria de te agradecer e dar um recado aí para os nossos espectadores que, no final das contas, são os mesmos. Eles veem tanto a mim quanto a você. Então, manda um recado aí para a galera para a gente poder fechar o vídeo. Galera, primeiro foi um prazer imenso, cara. A gente vai se ver novamente aí, ver se a gente grava mais vídeos juntos. E pessoal, você que está aí de olho no Bitcoin, vocês que estão aí pensando em comprar, que estão com medo, ou você que tem Bitcoin na carteira, não sabe o que fazer nesse momento, meio conturbado, paciência, cara, paciência. Defina o objetivo com aquele investimento. Defina o objetivo com o investimento que você tem em Bitcoin e siga fiel a isso. Tá? Não saia seguindo a manada, não é porque todo mundo está dizendo que vai cair, que vai subir, que você deve seguir aquilo. Tenha uma estratégia, tenha algo traçado na sua cabeça do que você vai fazer quando tal coisa acontecer. Se eu faço uma análise para você e digo, olha, tem chance do Bitcoin atingir 6 mil, em vez de você pensar, meu Deus, vai cair para 6 mil, vou vender Bitcoin, pense o que você pode fazer se isso acontecer. Você vai comprar Bitcoins, né? Você vai vender o que você já tem, porque você não sabe se vai acontecer isso que eu falei, mas você vai saber que aconteceu quando acontecer. Então, você tem que decidir o que fazer caso esse cenário se realize. Beleza? Essa é a abordagem correta que todo mundo deveria adotar, que todo mundo deveria buscar seguir nos seus investimentos, seja em qualquer mercado, quando você pensa em investir mais por longo prazo. E se você está pensando no trade, como eu já falei,
busque desenvolver a própria estratégia. Tem muitos vídeos aqui no canal explicando como desenvolver uma estratégia do zero. Tem alguns exemplos até mais por cima, mostrando ali as possíveis técnicas que você pode utilizar. Até com o próprio Excel você consegue desenvolver uma estratégia, testar uma estratégia, uma ideia que você teve. Porque sem uma estratégia, sem algo fixo, sem algo definido, comprovadamente vencedor no longo prazo, você não vai ganhar dinheiro. Você não é nenhum, como eu diria, mandinar para prever o futuro e acertar no achismo. Então, vá por esse caminho. Esse é o caminho correto, esse é o caminho que eu venho adotando e que eu acredito que funcione, né? Tem funcionado para mim, tem funcionado para quem aprendeu comigo. Tem até uns alunos mais passados aí, quem sabe no futuro eu não trago algum deles para cá. E essa mensagem que eu tenho para vocês. Foi um grande prazer falar com o Paulo. Espero que a gente faça novos vídeos aqui para o canal juntos, para que a gente possa ter mais conhecimentos, sempre buscando trazer conhecimento para vocês. Estou aprendendo muito agora, me adentrando aí em outras áreas do Machine Learning e aprendendo a programar também para poder trazer conteúdo mais interessante, trazer um conteúdo mais profundo sobre o mercado, buscando fazer análises mais assertivas no mercado para trazer para vocês esse conhecimento, beleza? Então, gente, obrigado aí por você que aguentou a gente aqui até o final desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e manda as perguntas aqui embaixo que a gente vai ler e vai trazer num novo vídeo aqui com ele, então, para ele poder responder para a gente. Então, galera, valeu, obrigado e até a próxima.